Olá, bom dia. Meu nome é Robson Hirai Narciso Carvalho, né? Vocês devem saber que eu trabalho com o audiovisual no educacional. Falar um pouquinho nesse nosso encontro aqui, um pouquinho sobre o áudio no audiovisual, né? Para começar, então, falar um pouquinho do histórico do áudio dentro do audiovisual, né? A história dele dentro do audiovisual. Bom, nesse primeiro momento, acho que a coisa mais importante para se falar é que quando a gente pensa, né, na história do áudio, no audiovisual, naquele primeiro momento no cinema mudo, né, o cinema ele era mudo, né, não tinha palavras, não tinha voz assim, mas ele não era silencioso. Isso é muito importante a gente pensar que como que o áudio ele sempre acompanhou o cinema desde o começo, mesmo no cinema mudo, né? A gente tinha o acompanhamento na hora das exibições dos vídeos, né, dos filmes, de uma orquestra, né? Às vezes tinha não uma orquestra, porque ela dependia de muito dinheiro, mas um pianista ali que reproduzia nas cenas mais animadas, uma música mais animada, né? Que ele dava o tom da cena com o piano, perdão. E isso é interessante a gente lembrar que quando um filme ele era feito, ele tinha, muitas vezes, era escrito pelo próprio diretor, né, pelo próprio, quem fez o filme ali, o diretor, o roteirista, às vezes ele vai estar montando o filme, ele já pensava no clima que ele queria dar para determinada cena e pedia para algum músico lá escrever uma partitura para passar pro tecladista, não, o tecladista não, o pianista, eu falando pro tecladista não, pro pianista, para que ele reproduzisse na hora da exibição. Mas claro que nem todo mundo ele tinha esse dinheiro disponível, né, para contratar um músico ali. E muitas vezes o próprio pianista, ele na hora da apresentação do filme, ele dava o clima que ele queria para a música ali. Então, nem sempre as apresentações elas eram todas iguais, né? Você poderia ver que na apresentação que um pianista ele tinha mais ou menos conhecimento daquele filme, ele ia dar um clima um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Mas o cinema mudo, ele nunca foi silencioso, né? Isso acho que é uma coisa muito importante lembrar. Tem até, vou passar umas imagens aí em tela. O grande problema de a gente ter essa música ali e o cinema mudo ali não ter dentro da película essa música era que para cada sessão também você precisava contratar um músico para que ele reproduzisse essa música, para dar o clima dessa música. E isso acarretaria o quê? Um salário para o pianista, para a orquestra, né? Aí mais gente sendo paga também, para que toda a exibição tivesse um clima musical. E isso também, quando era uma orquestra, atrapalhava a visão da plateia para a exibição do filme. E nisso, desde o começo, já tinha essa vontade de ter o som, né? Uma vantagem, por exemplo, do cinema mudo é que o diretor ele dirigia o tempo inteiro falando para as pessoas como, né, agir. Olha, faz assim, dá um olhar assado, dá uma visão diferente, abraça a pessoa de determinado jeito, porque não iria sair o som, né, a voz no som não, perdão, a voz no na exibição. Mas existia esse desejo de que pelo menos houvesse uma sincronia na hora que fosse gravar, né, ter uma música ali que fosse gravar que pudesse ser reproduzida. Nesse início tinha cilindros que eles usavam para gravar, era um cilindro de cera, gravar o som e ele ser reproduzido na hora da apresentação. Então já fazia as colagens, tudo lá, esse vai ser o clima desse filme, nesse momento isso, nesse momento aquilo, gravado no cilindro de cera. O problema era que assim, ele não tinha uma amplificação muito grande, mas também esse cilindro de cera desgastava muito rápido, o que acarretaria em determinado ponto uma falta de sincronia. Até o áudio, a voz mesmo, né, a dublagem já foi feita algumas vezes ali no começo, que era o fonofilme, que ele gravava num disco, né, de estilo vinil assim, que gravava a voz ali durante a captura e aí reproduzia na hora de transmitir, né, de apresentar o filme pro público. Só que isso também, como desgastava, acabava acontecendo o quê? Vozes se perdiam, a sincronia acabava porque pulava faixas, aí tinha também a pessoa que ia mexer, às vezes demorava para trocar o disco, na hora de gravar mesmo, assim, não tinha tanta qualidade, aí novamente a intensidade do som, ele não alcançava todo mundo que estava na plateia. Isso depois teve a ideia de Forrest de gravar o áudio como se gravava o filme, né, com luz. Então ele pegou, desenvolveu um sistema onde ele amplificava a voz dele para acender uma luzinha, essa luzinha queimava o filme e ali naquela faixinha do lado ali gravava o áudio com luz. Isso assim que foi um salto evolucionário. Por quê? Porque antes você não tinha essa sincronia da voz
o do áudio e do filme no mesmo lugar. A sincronia era feita em locais separados, o que dificultava um pouco na hora de apresentar, né? Porque você ia ter essa dificuldade de, na hora de apresentar, tá tudo sincronizado, a voz, os efeitos, né? E tem também, se vocês verem aqui em tela agora, como que é feito essa gravaçãozinha assim, né, é um salto genial. E essa sincronia, o que que acontece? Para não só a captura, mas a reprodução acabava sendo uma dificuldade, né? Por quê? Porque precisava mais do que ter o som sincronizado, ter um sistema todo preparado para transmitir esse som para um público grande. Pessoas que ficavam interessadas, né, de ter o áudio sincronizado ali, fala saindo, música, né? E isso foi o início também nessa época que começa a ter o áudio, né, sincronizado no cinema ali, sem a dependência também de músicos dentro da sala. Você teve muita ascensão dos musicais para aproveitar essa nova tecnologia, para aproveitar esse momento. E as salas também precisavam ter um padrão, né? Precisava reproduzir o som bem, ter uma amplificação muito boa ali. Então começou a ter padrões de sala também para como o som ia ser distribuído. Então criou também uma padronização das salas de exibição para que todo mundo conseguisse ter a mesma experiência, independente de qual sala fosse feito a apresentação do vídeo, né? Também a gente tem que pensar que houve uma criação de uma nova indústria dentro do audiovisual, que antes era basicamente só visual, mas assim, teve a indústria, estúdios criaram um espaço somente, né, estúdio de cinema, um espaço somente para gravação do som, uma equipe específica para som. Um filme muito bom que vocês podem ver que dá um certo compreensão de como foi nesse começo, né? Porque além de ter todo o espaço, né, os atores eles não estavam preparados para interpretar da maneira, né, menos intensa que é a captura de voz ali. Eles precisavam ser uma coisa menos dramática, por assim dizer, né? Se você assistiu o filme Cantando na Chuva, tem alguns momentos que o diretor está apresentando, vendo que assim tem um jeito muito dramático de apresentar a voz, a dicção não era muito boa, até naquele primeiro momento, até no filme ali eles fazem uma brincadeira e falam, vamos dublar, e realmente utilizaram a dublagem porque a voz da principal lá não era tão atrativa, né? Então todas coisas que antes não tinha como problema, passou a ter como um problema que precisou de novas situações, né? A comédia mesmo, que era muito uma comédia física, precisou ter uma comédia física, mas aí teria diálogos também. Você vê assim que muita coisa só com a ideia de áudio, né? Da fala no cinema, ele ser sincronizado ali, apresentado, já mudou bastante coisa, né? Então, esse é um breve resumo aqui da história do áudio no cinema. Claro, para quem tem interesse, tem muito mais coisas. Bom, aí quando a gente, né, passando esse histórico rapidinho aí, a gente pensar o som como a linguagem, né? A linguagem do audiovisual. O que que é o som? O que que é o diálogo? O que que é a música? O que que eu quero com a música ou a fala que eu estou colocando? E mais importante, o silêncio. Acho que uma coisa que a gente acaba esquecendo muito de pontuar, né, ou de perceber o quanto é incômodo o silêncio. A gente vê muitos momentos de tensão assim com uma trilha, né, segurando uma nota, e aquele silêncio cria aquela tensão. Então, toda a estética, a linguagem do áudio no audiovisual, ele é preenchido por sons, música, diálogo e silêncio. O silêncio ele faz parte muito importante, né, do áudio no audiovisual. Claro que sabendo se usar, né? A gente não pode simplesmente usar o silêncio, né? Se eu estou aqui numa apresentação, por exemplo, ficar em silêncio muito tempo acaba sendo incômodo, mas de uma maneira não boa, porque eu não estou querendo apresentar, né? Se eu ficar aqui, ó, não tem graça, não tem por que a pessoa ficar aqui assistindo uma coisa que está em silêncio, né? Outra coisa, assim, a música, né, como disse, ela já fazia parte, agora ela era pensada para cada momento e começou a criar a entender, né, essas nuances da música em cada momento, né? Então, as notas mais graves, elas criam uma tensão, uma coisa mais ameaçadora, e a música um pouco mais lenta, ela acaba sendo melancólica. Música rápida dá aquele tom de perseguição, então até quando você faz uma música mais rápida e um tom mais agudo, ela tem aquela coisinha mais cria uma intensidade, em determinados momentos até mais engraçadinho, assim, né? Como a gente pode ver em alguns, principalmente a Hanna-Barbera fazia muito isso nos desenhos, né? Acompanhando a música com o desenho ali,
toda a perseguição. E com essa inserção do áudio no cinema, óbvio, né, que uma das primeiras coisas que a gente teria foco seria o diálogo, né? Ele sempre, ou quase sempre, exceto se pensar do contrário, vai ser o primeiro plano, a primeira coisa que você vai prestar atenção num filme, é o diálogo. O quão audível ele está, quão compreensível, não só na intensidade, no volume, mas também na dicção de quem está falando, né? Como é que a pessoa está falando? Ela tem um sotaque? Não tem sotaque? Por que ela tem esse sotaque? Será que ela precisa ter esse sotaque? Ela não precisa treinar mais? As letras são compreensíveis? É um momento que precisa gritar, falar mais baixo? Esse mais baixo vai dificultar a interpretação do espectador? Então, toda a linguagem, assim, do diálogo tem que ser pensada também. Se a música ela pode ser mais alta que o diálogo naquele momento, por que ela vai ser mais alta que o diálogo naquele momento? Eu quero que a música ela seja a parte principal desse diálogo aqui, então não é melhor eu tirar o diálogo e deixar a música falar por ela mesmo? Será que o diálogo é para complementar a música ou vice-versa? Isso, né, me lembra também um pouco daquele filme lá do Transformers, né, que o Bumblebee ele ia conversar com o amigo dele lá, ele conversava mudando a estação de rádio com pequenos trechos de cada música para dizer o que ele queria. Então, se ele não conseguia falar, ele se expressava por outro meio. E assim também é na nossa linguagem do cinema. Se eu não preciso falar, né, a dizer uma palavra para expressar algo, eu posso, e estou expressando através da música, eu posso cortar essa fala? Vamos cortar essa fala. Não tem por que uma coisa competir com a outra. E aí, novamente, a ideia do silêncio, né? O silêncio ele vai trazer desconforto, mas também, num determinado momento romântico, ele não traz o desconforto, ele traz uma imersão, né? Então, olha só a importância de saber inserir ali. E, de repente, a cena com uma cena romântica, um silêncio, uma música de fundo ali, ele vai trazer uma sensação, a cena, ela vai trazer uma sensação de familiaridade, de proximidade, né? Temos uma outra coisa da linguagem visual, que é a trilha sonora, né? A trilha musical, perdão, que é a música do filme. Alguns filmes têm músicas que são feitas especificamente para o filme, outros filmes eles pegam músicas já prontas e inserem no filme, pagando royalties, tudo. Um exemplo que fez muito sucesso, né, que tem feito, né, nos últimos anos, foi o filme do Guardiões da Galáxia, né, que o diretor ele escolheu músicas bem específicas que fariam parte do enredo também, porque ela faz muito sentido dentro do enredo com o principal lá, o Star-Lord, perdão. E isso, o que acontece? Ela tem uma relação com o personagem, mas também ela conta uma história dentro do filme, né? Dependendo do momento que está inserido aquela música ali, você entende o que o personagem está sentindo. E a relação dele com a música é muito bonita naquele filme, que é uma lembrança, tudo, né? Acho que vocês perceberam que eu gosto bastante de filme de heróis, por assim dizer, né? Outra coisa que faz bastante diferença, né, são os efeitos. Os efeitos, eles não são a música, não são diálogos, mas são todos aqueles sons que complementam. O efeito, ele muitas vezes ele faz parte da narrativa, né? Ele precisa estar lá para dizer algo. Também tem um filme do Alien, que eu não me recordo qual agora exatamente, que o androide ele coloca o dedo dentro da bebida, faz um barulhinho de algo caindo, e só lá pra frente você vai perceber que após o cara ter tomado aquela bebida, ele ingeriu um alien, né, que o androide quis colocar lá dentro. E pelo som você começa a perceber aquilo. Não só nisso, né, tem uma coisa muito interessante também, o jeito que o som ele é importante na narrativa, são os jogos, né, que trabalham principalmente de terror, assim. O Silent Hill, que usou no filme também essa mesma ideia, que é a sirene. Quando toca a sirene, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa que já te deixa tenso ali, né. E tem os efeitos sonoros que eles estão dentro, né, da narrativa ali, mas eles não fazem tanta diferença, como por exemplo, né, o barulho de um copo, né, sendo colocado, um carro andando, um barulho de pessoas, né, o ambiente, a ambientação em si, assim, isso tudo faz parte do filme, mas não é necessariamente uma parte da narrativa no sentido de que vai fazer a diferença para o que vai acontecer futuramente, né? Como por exemplo você pensar um filme, né, onde está passando uma ambulância e tem alguém conversando, e mais para frente ela encontra e vê o acidente ali e é uma pessoa que ela conhece, e isso faz muita diferença para a narrativa. Ou então só uma ambulância passando que não faz parte da narrativa e passa direto, é só para dar a ambientação da cidade. Então você vê que o mesmo som ele pode fazer uma diferença para a narrativa ou não. Se a pessoa está indo encontrar alguém,
passa a ambulância, mais pra frente ele encontra essa pessoa machucada, a gente entende que aquilo que antecedeu, aquele barulho que antecedeu era relativo à narrativa que veio posteriormente. O outro caso é só uma estética do ambiente, né? Umas frasezinhas para você do Aaron Copland falando sobre como a música pode ser usada em filme. Então, primeiro, ela serve para criar um sentido de tempo e espaço convincente. Então, um filme futurista, ela vai ter uma música, uma estética sonora diferente, né? Uma música ambientada nos anos 80, ela vai ter outra. Isso me recorda muito o filme que eu achei genial, né, no De Volta para o Futuro 2, quando ele vai para o futuro e para ter uma coisa familiarizada, para não ficar conjecturando como que pode ser o futuro, toda a ambientação futurística, ele foi pro o bar dos anos 80, que é a época que o filme estava sendo gravado. Então, assim, olha que sacada genial desse filme, né? O futuro tinha uma estética visual, sonora, né, todo o ambiente, mas numa linha narrativa ali, para ficar interessante, não ter que dispersar, talvez, o espectador com tantas informações, colocaram ele dentro de um bar que é o bar dos anos 80. Olha só que sacada genial do cara, né? Uma outra coisa é sublinhar espaço psicológico. Então, tudo aquilo, né, a maioria das coisas que não é expresso com palavras, pode ser expresso pelos efeitos, pela música, né, pelos efeitos, né, como a gente já tinha falado. Outro como é o sentido de continuidade. Então, se você pega, né, uma música que ela começa numa parte ali e depois o personagem está um bom exemplo disso, rock. Ele começa, né, aquela corda que ele está correndo ali, é a mesma música, mas ele começa num lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar, e é a mesma música. Isso dá uma sensação de que aquelas cenas estão relacionadas uma com a outra, né? No fim do filme também, aquela sensação de finalidade, ou não só do filme, né, mas de uma cena épica, né, quando tem aquela música que dá... Pô, você vê assim que aquele momento é a finalização de um trecho, vai começar uma outra coisa, ou mesmo vai finalizar o momento épico, né? Isso, o ET, por exemplo, né? Aquela música do final maravilhosa. Como uma música para preencher o silêncio, que é aquela música só para ambientar, né? Às vezes, por exemplo, está num barzinho, né? Os personagens estão num barzinho ali que toca uma música de fundo, não é para atrapalhar, mas só para dar uma contextualização do que está acontecendo. Uma coisa muito importante é que, por exemplo, se você for fazer um filme de época, ele não toma muito cuidado com a música, vai colocar de fundo, porque às vezes uma música foi lançada 1 ano ou 2 anos depois e a gente, né, um ano, sei lá, 2020, e aí a gente coloca uma música de 2022, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Se ela for ambientar também, especialmente assim, tomar cuidado para não colocar uma música que seja fora da época. Última parte é aquela coisa assim de subverter a cena. É maravilhoso quando você pega uma cena que tá tendo um tiroteio, alguma coisa, e tem aquela música calma. Tem uma música assim que ela não tá ali para fazer só parte do enredo, né? Para dar o ritmo ali, mas para quebrar todas as nossas expectativas. No filme Cães de Aluguel, maravilhoso, tem isso, sim. E é uma coisa, às vezes a gente fala, nossa, não encaixa, mas ela é pensada para não encaixar daquela maneira. E aí você percebe o quanto ela encaixa, né? Porque no cinema, né, todo mundo sabe assim, nada na arte tem regra. A regra ela só existe para ser quebrada. Então se você tá fazendo alguma coisa e quiser fazer diferente, você vai fazer diferente porque é a sua maneira de se expressar. O importante é conhecer a regra para poder quebrar. E isso que vai te auxiliar na hora de quebrar uma regra. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar que é o som diegético, não diegético e o metadiegético. O que é o som diegético? O som diegético é tudo aquilo que está presente dentro daquela cena, dentro daquele universo. Como, por exemplo, o barulho de carro passando, né? O barulho de um copo, ou qualquer barulho de algum movimento de roupa, né? Que tem alguma coisa que a gente escuta, né? Então, isso é o som diegético, tudo que está presente. O não diegético é aquilo que não está presente na cena. Como, por exemplo, um narrador. Né? O narrador ele não faz parte daquela cena no sentido de que está presente naquele universo. Ele está presente pro espectador, mas não para aquele personagem que está dentro ali. A música também, né? Ela não faz parte do universo, mas ela pode estar presente. Então tem também assim, a gente tem que tomar cuidado que a música ela é diegética e não diegética, porque às vezes ela está na cena, como eu falei anteriormente, aquela música que é uma música de bar, uma música de ambiente, ela está na cena, porque os personagens estão ouvindo, a gente também. Aquela música que só a gente, como espectador, está ouvindo, ela é o não diegético. E tem o metadiegético, que é um som do imaginário do personagem. Como, por exemplo, o personagem ele está lembrando de algo
e aí dentro da cabeça dele começa a fazer um zunido assim que tá só para aquele personagem. Isso é um metadiegético. Ou na cena de psicose no carro, que a mulher começa a ter um monte de pessoas acusando ela. Então, assim, tudo que tá digamos assim, no psicológico do personagem é o metadiegético. Bom, vamos falar um pouquinho então do som direto, né? A captura do som. O som direto é tudo aquilo que é capturado em sincronia com o vídeo, né? Esse som direto é como, por exemplo, eu estou fazendo agora. O áudio e o vídeo está sendo captado ao mesmo tempo. Ou mesmo quando a gente grava com o celular, ou todo aquilo que ele captura naquele mesmo momento ali. Esse seria o som direto ali, né? Com o áudio e o vídeo. Você pode gravar o som direto de duas maneiras, basicamente. Você grava junto com o vídeo, no mesmo arquivo, né? Ou separado. Como, por exemplo, quando a gente grava com o celular, ele fica tudo no mesmo arquivo, né? A trilha sonora, perdão, a trilha do áudio e o vídeo. Você pode separar depois nos programas de edições, mas assim, ele vai estar sincronizado e não tem muito essa liberdade de mudar algumas coisas. Todo som que veio ali, ele já está ali. Quando eu quero, por exemplo, tem um diálogo, eu coloco um microfone numa pessoa, um microfone na outra pessoa, e aí eu quiser que, se os dois falarem junto, eu conseguir cortar uma parte do outro para deixar mudo, isso é mais fácil do que eu só capturar os dois no mesmo microfone, porque isso fica inviável, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai capturar o som direto no mesmo arquivo, é a necessidade. Se eu preciso entregar uma coisa rápida, eu preciso entregar uma coisa que ele tem uma velocidade, ou mesmo, né, como por exemplo, uma entrevista, uma reportagem, né, a parte geral do jornalismo. Nas aulas, é muito mais interessante eu gravar tudo no mesmo arquivo, porque aí eu tenho essa velocidade agora de entrega. Agora, se eu for fazer um curta, por exemplo, é muito mais interessante eu ter um para a câmera e um para um ator e outro para o outro ator. Eu ter o som ambiente reproduzido depois, que é o chamado Foley, que já explico o que é o Foley. É a necessidade de cada produção que a gente tem que pensar. E aí, nessa necessidade, como é que você pensa nessa necessidade? Você, né, claro que o ideal seria ter uma equipe grande, mas você tem uma equipe para isso que geralmente é aquela equipe, né, como o pessoal brinca. Assim, é uma equipe de uma, duas pessoas ali que vão fazer o quê? O design de som primeiramente. Ele vai pensar todo o som que vai ter naquele curta, naquele comercial, naquela aula. Ele vai pensar se vai inserir efeitos sonoros, se vai usar folha, se vai usar o som direto, se vai um microfone, dois microfones. Então é o cara que vai dar a cara do áudio, né? É o cara que dá a cara do áudio. Por exemplo, também, como é no Transformers, né? Voltando de novo ao Transformers, que eu acho muito legal, quando eles vão transformar, tem um som bem específico, bem que uma pessoa ali do som ficou pensando, misturando algumas coisas para dar essa cara do áudio dessa transformação. Nós temos também o microfonista, que é a pessoa que vai estar lá com o microfoninho aqui, se mexendo, apontando ator, né, atriz, eles estarão ali. Temos o Foley, que que vai colocar o som que vai ser depois, né? Como os efeitozinhos eu havia comentado, de copo, de relógio, de roupa, né? Às vezes isso não é capturado, a maioria das vezes que é capturado não é usado naquele momento, é reproduzido. Bom, o que é importante a gente perceber nesse primeiro momento quando a gente vai pensar na captura sonora? Vamos pensar, por exemplo, num curta, né? Ou num filme, né? Numa produção audiovisual onde você tem um roteiro, uma linha narrativa que você vai ter um tempo maior ou menor de produzir, que não vai capturar, por exemplo, na mesma mídia, e vai ter vários locais para você gravar. Bom, a primeira coisa, a mais importante, é ler o roteiro. Ler o roteiro é extremamente importante para você conhecer quantas pessoas vão ter em cena, que local vai ser, qual é o que você está pensando. Vai precisar microfone, som do microfonista, vai precisar lapelar quantas pessoas, vou precisar me movimentar, carregar comigo as coisas, vou poder ter uma mesinha. Como é que é o ambiente? E claro, se você tiver a possibilidade, a partir do momento em que você leu, você vai visitar os locais. Quando você tiver essa oportunidade de visitar o local, faça. Mas faça no mesmo horário que vai ter a gravação. Claro que imprevisto acontece, mas se você vai fazer uma gravação à noite, é interessante você visitar o local à noite para perceber que som. Porque de repente, à noite passa um trem, né? Ou ali tem um tipo de bar que só abre à noite, uma escola que em determinado horário o pessoal vai sair para
por intervalo. Então visita, porque às vezes de dia não vai ter o mesmo. E o contrário também vale. Se a cena vai ser de dia, tenta visitar de dia. E claro, saber com antecedência, assim, vou gravar numa quinta-feira às 11 horas da noite. Será que vai ter algum evento lá? Será que vai acontecer alguma coisa diferente nesse dia que a gente for gravar? Tenha sempre isso em mente para que você consiga se preparar de antemão com o que vai acontecer. E, como preparação também, uma coisa muito importante é ter reunião com todo mundo da equipe. Né? O pessoa da arte, da fotografia, da produção, o diretor. Porque cada um você vai tirar uma dúvida, você vai levar um problema, ou eles vão te levar uma ideia. Por exemplo, a pessoa da arte ela vai escolher uma roupa, mas de repente aquela roupa você não consegue colocar uma lapela e é um momento muito importante para colocar a lapela. Aí conversa com a pessoa de arte, fala, será que a gente não consegue usar uma roupa assim, assim, assado, que eu preciso lapelar de determinado jeito, né? E isso é muito importante. E geralmente as pessoas são muito solícitas, falam, dá sim, a gente coloca determinada coisa aqui que vai te ajudar nisso. O pessoal da fotografia, onde vai ficar a luz, né? Como é que você vai se posicionar? Você vai estar sempre acompanhando o pessoal da fotografia na hora da gravação, que é basicamente quem vai estar lá em cena, né? E com o diretor, obviamente, para ver o que né, a cena está pedindo, como é que ela é e o que dá, né? O que ele deseja, né, passar com aquela cena. Quando você visitar o local também, sempre procura ver os pontos de energia, o que pode ser modificado ou não, né, que eu consigo mudar de lugar. Você vê que eu vou ter que ir lá, vou ter uma geladeira, pode desligar, de repente é um bar ali, né, que você vai gravar num restaurante, num bar que não pode desligar aquela geladeira. Então como é que você faz, né? Será que pode mudar ela de lugar então? Será que eu consigo pegar esse freezer aqui e colocar em outro lugar? Tem espaço, tem como eu fazer isso? Então é muito importante. Essa visita técnica vai fazer a diferença na hora que for capturar. Bom, e na hora da captura, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente tem algumas opções, né? Uma das opções é um sistema de single system, que é você capturar, como eu falei, o áudio, o microfone conectado direto na câmera, né? Tem muitos microfones que possibilitam isso hoje em dia, você pegar, conectar direto na câmera e já gravar o áudio ali, pronto, já saiu. Não aconselho para, por exemplo, um curta, né? Que você tem uma possibilidade de estar refazendo as coisas, mas de repente numa reportagem, né, numa entrevista, você já faz tudo direto e já tem que mandar para frente ali. Então você conecta ali. Qual que é a desvantagem? Todo o controle de áudio ele vai estar limitado à câmera. Então você vai estar ali, tá gravando ali, tem que ficar vendo a câmera ali, você vai conectar um microfone, você não vai ter muito como tá monitorando, o monitoramento acaba sendo limitado, que você vai ter que ficar sempre do lado do câmera ali e regula na câmera, dá licença, né? Acaba sendo meio difícil ali, abaixa o som, aumenta o som, mas é um sistema que tem a vantagem de ser mais em conta, né? Ele te permite uma captura mais barata, porque você vai ter um sistema só e também já vai estar sincronizado, né? É uma certa vantagem, diferente do sistema que assim, é o Double System, que é o som num lugar e o áudio no outro. O som e o áudio. Diferente do sistema de Double System, que é o áudio num lugar e o vídeo no outro. Então, o áudio que vai para o vídeo, ele vai servir para uma sincronia posterior com aquele que você capturou fora. Você vai ter um gravadorzinho, um mixer ligado no microfone, obviamente, você monitora dali, regula tudo dali e o câmera está ali do seu lado, né, um pouquinho mais da frente, você vai se posicionando, você tem essa liberdade, né? Então a vantagem é essa, né? Você vai ter um maior controle de áudio, vai ser um som mais limpo, né? E também vai ter essa independência em relação à câmera, você tem muito mais possibilidade de movimentação. E claro, numa equipe ideal seria interessante que você tivesse várias pessoas para isso, né? Um microfonista, uma pessoa para gravar, uma pessoa para ficar monitorando, uma pessoa, mas geralmente vai ser a equipe mesmo, vai ter a pessoa que está gravando e já está capturando o áudio ali. A desvantagem é assim, que vai ter mais arquivos, mais equipamento e você vai precisar investir mais. Então, vou tentar dar umas dicas ali para onde você vai investir, o quanto você consegue investir ali. Claro que quanto mais melhor, mas tem algumas coisinhas que dá pra gente tentar dá um jeitinho, né? Mas sempre lembrar que quanto mais caro, a maioria das vezes melhor, né? Não é uma regra, mas a maioria das vezes é melhor, mas dá para tentar se virar com um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre equipamentos, né? A gente tem que se lembrar que eu vou capturar, com o que eu vou capturar. Todo mundo já sabe que é com o microfone, né? O microfone, ele é muito importante. Você provavelmente não vai se comprar o melhor microfone, mas se conseguir também, ótimo. No primeiro momento, boom, né, aquele shotgun, e nós temos o seguinte modelo, o condensador, que ele precisa de uma
de uma alimentação fantasma, que chama Phantom Power, que ele usa pilha, bateria. Ele é mais sensível ao som, ele pega mais nuances do som, mas assim, tem que tomar cuidado porque não é o tipo de microfone que pode estar no momento de explosão, por exemplo, com muito barulho. Ele não é interessante esse momento porque ele é muito sensível. Por isso que quando a gente vai gravar sempre fala assim, ó, silêncio no set, porque às vezes a pessoa tá ali, né, já houve casos de pessoa conversando em duas salas depois e a gente escuta ali um murmurinho de fundo, assim, né? Então, cuidado, né? No silêncio. Por isso que a visita no set é muito importante, né? Falar para as pessoas que vai ter uma gravação ali, silêncio absoluto. Ele é legal. Esses que você vê mais comprido, né, é o shotgun. Eu vou mostrar para vocês um aí, um que eu tenho que ele é mais em conta. Eu comprei ele baratinho, dá para fazer algumas produções, não vou falar que é o melhor do mundo, mas ele dá em conta. E tem esse aqui também que vocês vão ver, que é o shotgun que é para colocar na câmera, que eu uso para sincronia, né? Eu deixo ligado na câmera ali, ele capta um pouco melhor o som do que o som da câmera, e aí depois eu uso para sincronia. Que o outro shotgun eu conecto num gravador geralmente, né? Um gravadorzinho, como eu falei, eu vou tentar passar esse aí, acho que está em tela agora aí, passar esses aí que são mais em conta para você conseguir ter em um low budget, né? Num orçamento mais baixo, fazer essa captura. O lapela já é complicado, porque o lapela é assim, ele tem que ser pequeno, bom, e ele vai ser colocado o mais próximo da fonte sonora. Então, se é a voz, você vai colocar mais ou menos nessa posição aqui, né? Alguns, se tiver a possibilidade, né? Você coloca por trás do cabelo, né? No caso que é tipo, coloca na barba aqui, ó, escondidinho, claro que não vai aparecer, né? Porque tem o fio. E assim, o lapela ele tem um sistema que você pode colocar no transmissor sem fio, que tem um receptor lá, mas o lapela você colocando embaixo da roupa, vai pegar esses movimentos da roupa. Só que é muito importante na hora de que você for fazer algo mais que você precisa capturar com qualidade, ter os dois. É o shotgun e o lapela. Você coloca o lapela enroladinho naquela fita dupla face, coloca na roupa, né, prende na pele ou, né, entre uma roupa e outra, e aí você vai ter a captura do áudio pelo lapela e pelo shotgun, né, que aí você vai com o boom, a varinha de boom lá, que a gente vê o mais comum, né? E aí, dito isso, quando a gente pensa também no. E aí, quando a gente pensa no shotgun, no sistema de captura, sempre pensar no padrão polar. O que é o padrão polar? Se você pegar o microfone, eu vou colocar em tela, ele mostra aonde está vindo a captura sonora do microfone. Então, pegar aquele que tem uma captura sonora mais estreita possível, que são aqueles cardioides e hipercardioide, porque eles são mais sensíveis ao som que chega na frente. O som que vem de trás acaba ele sendo pega menos, porque ele vai vir por trás assim, né, e todo aquele resto que vai pegar pelo da frente. Gravadores. Gravador você tem inúmeras opções, né, do mais barato ao mais caro, que geralmente é o melhor. O mais barato vai te atender muitas necessidades, mas vamos falar um pouquinho sobre a parte assim do que é cada coisa no gravador. O que ele faz? Ele vai pegar a captura ali do som que veio do microfone, analógico, aí ele já vai ter um conversor para gravar no digital, né? Não vai gravar em fita magnética, por exemplo, hoje em dia, e vai ter nessa conversão alguns parâmetros, que é o sample rate. O sample rate é a quantidade de amostras por segundo de um som. E temos também a latitude, o bit depth, que é a quantidade de bit por cada amostra dessa. Quanta informação eu tenho em cada amostra dessa que eu tive num segundo. Então, quanto maior o bitrate, mais detalhamento eu vou ter. Então, assim, quanto mais informação, quanto maior meu bit depth e mais amostra, mais eu vou ter uma qualidade sonora. E aí chegamos na parte agora da captura. Né? Como que eu devo proceder na captura, por exemplo? Se você está fazendo um curta, antes de iniciar a tomada, conversa. Veja, nem você já leu, né? Eu acho que eu já comentei que tem que ler o roteiro. É bom ler o roteiro, viu? Não se esqueça de ler o roteiro. Anota tudo que tem que anotar. Quantos microfones, de onde vai ser, que horário vai ser, como é que você chega num local, se percebe alguma coisa diferente, anota ali e pensa naquilo que você vai querer daquela captura, como que você vai capturar. Nisso você conversa com o diretor, ou né, você vê o que o diretor está conversando com a outra equipe e já vai pensando. Então antes da tomada você vê ali, eu tenho que fazer, o cara tá ali, o outro tá aqui, então a câmera vai estar ali, e aí eu tenho aquela luz ali, tá, então vamos posicionar ali, geralmente você vai ficar mais próximo do câmera,
Com até a vara boom é muito importante que compre. Essa aí é importante não economizar, tá, gente? Até havia esquecido de mencionar anteriormente, uma vara boom leve, porque você vai ficar segurando ela, né, quando você vai capturar o áudio pelo microfone de shotgun. Então nisso você vai pegar aqui, ver o câmera, olha o que ele tá, né? Ele tá aqui, ó, tá esse quadro assim, viu aquele quadro ali, vai posicionando o microfone para não aparecer na câmera e ficar o mais próximo possível da boca, né, da pessoa, assim. Até uma dica é você mirar na hora que você está colocando o boom, mirar sempre mais ou menos aqui, assim, né, na garganta, porque a pessoa vai estar aqui, então você vai captar direcionado para a voz para a boca da pessoa. Então, como microfonista é isso, né? E aí, se tiver mais uma pessoa que possa te auxiliar, ser o assistente de som, ele vai te auxiliar a montar o equipamento e a ficar também fazendo monitoramento, observar, anotar tudo, né? Porque é muito importante você anotar o que foi feito em cada cena, qual que é o número do arquivo, quantas pessoas teve, quantos microfones tiveram ali. E aí, nas técnicas de captura, quando você vai usar o boom, é muito interessante que você use, pegue, né, a varinha, não estique completamente o braço, porque isso aqui vai te cansar com o tempo e você vai ter que fazer essa movimentação. Faz ele um pouco flexionado, né, o braço um pouco flexionado, para que não tenta forçar, no momento que você não force mais, para que você tenha essa movimentação e essa movimentação. Quando precisar levantar, você vai ter esse espaço. Se você estiver já lá em cima, você não tem mais esse espaço. E aí, aqui também, você está aqui, você vai fazer assim. O que acontece? Quando você vai fazer essa movimentação aqui, sua mão, braço muito esticado, o microfone ele vai para baixo. Então, quando você está aqui, ó, você consegue manter na mesma altura o microfone. E aí você vai sempre direcionar o mais próximo possível da boca do que está sendo da personagem que está sendo capturado ali. Olha quadro, chega ali, se posiciona e vê onde você consegue ir mais para baixo. Tem que ser um pouco mais para cima, mais para trás, mais para frente, porque se houver um movimento também faça. Provavelmente eles vão ensaiar a cena também antes. Você também vai fazer um ensaio. Vou movimentar assim, 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 assim. Ela tem a vantagem de ser essa captura mais natural, assim, mais natural do timbre da voz e também você ter essa possibilidade de movimentação. O bom de capturar com o boom é que você também pega um pouco do ambiente, enquanto que com o lapela você vai pegar mais a voz e tem a possibilidade de raspar, né? Bastante possibilidade de raspar o microfone na roupa, né? Uma outra coisa assim que é muito bom, né, que você consegue sempre estar acompanhando ali, né? Se você colocar aqui por cima, anda para lá, anda para cá, né? Acho que já até comentei, mas isso é uma desvantagem que você tem que estar o mais próximo possível da fonte sonora. Com o lapela ele sempre vai estar o mais próximo, né? Você vai sempre posicionar, mas aqui você vai ter que estar se mexendo bastante. E tem também nessa mesma estratégia de captação com o boom, você pode capturar por baixo. Quando você vai fazer isso? Quando não tiver jeito de capturar por cima. Às vezes vai estar uma cena que está fechado aqui, mas tem muito espaço lá em cima, você vai ficar muito longe, você joga o boom por baixo, vai ficar um pouco mais próximo do peito, muda um pouco o timbre da voz, mas ainda assim é mais interessante do que você capturar ali por cima e ter que ficar muito longe, e aí você não vai conseguir ter a voz audível. Outro caso também é quando você está capturando ali, mas está em cascalho, por exemplo, está pisando em alguma coisa que não deveria fazer parte do áudio ali, ou atrapalha muito. Então você, né, como o hipercardióide, a parte da frente vai ser mais sensível ao som, você coloca ele virado parte da frente para cima, para a voz, e vai capturar menos o cascalho assim. Ou outra movimentação que você precisa, o que acaba dificultando às vezes a sua movimentação, mas você às vezes precisa estar fazendo essa captura por baixo, porque o movimento por cima não é possível. Um pé direito muito baixo, né? Às vezes, ou vai capturar muito da parte de cima, assim, então aí você começa a fazer por baixo, né? A vantagem é assim que acaba mudando um pouco o timbre da voz e também essa limitação de movimento. Com o lapela, o que a gente tem que fazer? Sempre que vai começar a gravar, verifica se a pilha está zero. Não deixa pilha meia vida ali no gravador, né? Ou no transmissor, se você for usar o transmissor. Tem que estar 100% essa pilha. Verificar também se está bem escondido, para não aparecer em cena, e se está confortável para o ator ou atriz. Até uma solução para quem vai usar a lapela, não tem dinheiro para comprar muitos transmissores sem fio, né? Muitos gravadores, que eu vou falar daqui a pouco, no finalzinho. Um outro problema é que você vai ter muito, né? Quanto mais atores em cena, mais lapela
e mais gravador você vai ter que ter. Então, se você for pensar em gravar com o lapela, que é muito importante você ter os dois, né, o som com o boom e o lapela, lembre-se que você vai precisar, né, se tem uma cena com 4 pessoas e as 4 pessoas falam, 4 lapelas e 4 gravadores. Tá? Outra coisa que acaba sendo meio complicado é assim, se o ator ou atriz, né, vai fazer um movimento que vai estar sempre falando dos lados, o lapela pega, ele é mais sensível, né, do que vai estar direto, porque a voz vai estar aqui e o microfone vai estar aqui. E isso você não tem liberdade, você tem que conhecer a cena. Eu não sei se já mencionei, mas leia o roteiro antes e acompanhe as gravações, porque às vezes o cara tá escrito lá no roteiro, lá a pessoa vai estar aqui, mas olhando para o lado, e você vai colocar o lapela aqui. Então não é mais interessante de repente você colocar o lapela aqui, ou usar um boom mesmo, ou, né, ver como é que é a cena, colocar, posicionar em outro lugar o lapela? Tem que pensar nisso, né? Então, assim, na hora de gravar, o que você tem que fazer? Conhecer a cena. Para isso, leia o roteiro. Participar dos ensaios que vão ter antes da gravação da cena. Conhecer o ambiente. Para isso, leia o roteiro e visite o ambiente. Prestar atenção no ambiente quando você chegar. Anotar tudo, boletim de som. Na hora que você está gravando, escuta tudo aquilo, né? Você tenha um bom monitoramento, escuta aquilo que você está gravando. Uma outra coisa muito importante também que vai precisar fazer na maioria em todas as produções de audiovisual com o som é deixar a captura do ambiente. Sempre capturar o ambiente. Você pode ser assim, preferencialmente no final, né? Ou se conseguir também no começo, ótimo, mas tá ali, gravou uma cena, gravou todo aquele. Mudou de ambiente, ó, eu tô aqui na rua. Agora eu vou para um ambiente fechado. Não, pessoal, ó, acabou a gravação, todo mundo em silêncio agora, por favor, 1 minuto. Colocou ali o microfone, deixa ali 1 minuto gravando. Total silêncio. Deixa pegar a ambientação. Deixa rodar 1 minuto, 2 minutos. Se der 5 minutos, melhor ainda. O pessoal não vai gostar porque todo mundo tem que ficar em silêncio, né? Imagina ficar em silêncio 5 minutos. Parece que é uma eternidade. Mas peça isso. Isso é muito importante para a criação da ambientação sonora. Bom, mostrar um pouquinho aqui dos equipamentos, né? Temos aqui o microfone. Vocês podem ver, esse aqui não é um shotgun, que ele é direcional, hipercardioide. Ele não é de uma marca muito boa, assim, dá para você encontrar esse aqui. Hoje em dia eu não sei quanto que vai estar exatamente, mas uns R$300. Me atendeu muitas necessidades que eu tive aí, principalmente com eventos, e ele é aquele que eu falei, ele é alimentado com pilha, né? Então você pode ver também aqui que ele tem um estilo de captura mais direcional e um pouco mais aberto, assim, eu sempre, né, o mais direcional para pegar o que está mais na frente. E aí eu consigo ligar ele direto na câmera também, né? Ele tem alimentação própria. É sempre bom fazer um testezinho, né? Se é um microfone que você consegue ligar na câmera. Um outro tem que eu uso mais para sincronia também. Esse coloco em cima da câmera, né? Esse não é na mão. E aí ele vai servir para sincronia. Você vê, esse tem espuma, o outro também tem uma espuminha. Essas espuminhas, elas são muito úteis para que os ruídos sejam um pouco filtrados, né? Os ruídos mais fortes, tipo, assim. Mas claro que ele não vai resolver o problema, né? Ele só para ajuda a amenizar. Aqui também ele é direcional, tá? Ele vai ser ele é bem bacaninha, também dá para assim, como eu falo assim, como a gente não tem dinheiro, o que dá para fazer? Você conecta esse aqui, né, num gravador e você pode tentar usar ele como um direcional, né? Colocando, ele não vai ser tão bom, mas ele pode salvar alguma pele aí, né? De alguém assim, pô, quebrou meu microfone ali no meio da gravação. Então, vamos tentar adaptar com esse aqui. Ele também é alimentado a pilha, né? E aí, em termos de gravação, um gravadorzinho, não falando que esse aqui é o melhor, né? Mas assim, ele já tende para uma produção de baixo custo. Você conecta o microfone aqui e deixa, né? Coloca. Isso é muito importante, por exemplo, nesse caso aqui, ele tem um botãozinho que faz barulho, tá? Então assim, regula tudo antes de começar a gravar. Durante a gravação, tudo que você mexer aqui vai ser captado, porque ele dá uma vibração e essa vibração vai passar pelo microfone. Você vai escutar o que se você precisar aumentar o volume no meio, melhor é não aumente, para,
aumenta e pede para gravar de novo. Né? Isso aqui vai sempre mexer antes de começar a gravação real oficial, tá? E aí, né, o lapela eu não tenho mais aqui. Mas assim, uma outra opção que hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de usar para gravar, é uma coisa que vocês não vão acreditar. Mas celulares. Gente, celular salva a vida. Sabe? É numa produção de baixo custo, num momento de necessidade. Você baixa um gravador ali, vê se ele tem a possibilidade de gravar em Wave, né? Ver todas quanto melhor para gravar, né? Quanto mais possibilidades de configurações melhor. Conecta o microfone, aí tem que procurar microfones específicos, alguns provavelmente não vão funcionar. Aí você conecta um lapelinha específico ali, vai naqueles sites de compra internacional, compra um baratinho, conecta ali, fez o teste, coloca o celular no bolso, fiozinho aqui escondido, pronto, você está gravando. Ou o mesmo também vale para um boom, né? Você pega um fio maior ali, conecta lá e manda para gravar. Então, assim, são possibilidades que a gente tem hoje em dia, que é de gravação de baixo custo, que é utilizar esses recursos, né? De compra internacional. Não comprar o equipamento mais caro. Claro, se puder, compre o melhor. Né? Mas se não puder, compre aquele que seu orçamento te permite, mas utilize o máximo que você pode utilizar daquilo lá, seja um boom, que ele é um pouquinho mais barato, seja um microfone de lapela um pouquinho mais barato, mas saiba que eles também vão ter uma vida útil menor, né? Uma coisa que eu não recomendo comprar barato seriam os transmissores e receptores, porque eles falham muito, dão muita interferência, e aí você vai ter mais dor de cabeça do que se você gastar mais. Então, transmissor, receptor sem fio, não compre barato. Né? Esse você tem que investir, compre as melhores marcas, invista bastante, porque não vale a pena você perder um tempo e perder um dinheiro e ter só dor de cabeça também, né? Agora, esses outros equipamentos, um microfone ali, você consegue fazer algumas coisas, né? No dizer que é melhor, um gravadorzinho portátil, você consegue fazer alguma gravação melhorzinha, que você tem mais opções. Em último caso, você usa o celular, né? Uma coisa que eu não podia deixar de falar, e é muito importante, é o headphone. Uma coisa que, assim, tentar também não economizar, que não adianta eu comprar um headphone barato. E é muito importante que não seja um headphone de aquele in-ear, né? Aqueles pequenos. Um que cobra toda a orelha. Por quê? Para que você consiga ter um palco sonoro, né, dentro do headphone, que o som de fora não interfira tanto, mas que também você escute muito bem, sem nenhum tipo, por exemplo, se você coloca esses microfones dentro, né, o intra-auricular, ele tem um som mais grave, né? Então você vai perceber o som de uma maneira diferente, já vai posicionar as coisas, equalizar de uma maneira diferente. Então, headphone também, assim, se puder, compre o melhor. Também são coisas assim que é difícil. Dá para fazer uma captura com mais em conta? Sim, né? Você vai ter só algumas dificuldades, por exemplo, né, de perceber um som mais, digamos assim, do jeito que foi capturado, mais natural. E é muito importante que assim seja headphone, gente. E confortável, claro, porque imagina, você vai ficar muito tempo com ele lá. Um fio bom, um cabo bom também em todos, né, do microfone para o gravador, do gravador para o headphone, tudo que você for usar de cabo, isso também é muito importante que seja bom para evitar interferência, tá? Essas são minhas dicas, espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouquinho de cada etapa ali. E eu fiquei de falar do Foley, né? O que é o Foley? Eu vou deixar um videozinho para vocês assistirem, para você ver o trabalho do Foley, que é maravilhoso. O que é exatamente? O Foley é todo aquele som que é produzido depois. Um som de arrastar cadeira, um som de roupa, um som de passos, som de coisas se quebrando. Dá uma olhadinha nesse vídeo que ele é sensacional. Então, muito obrigado, gente.